Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Scratch, né? Eu sou o instrutor Leonardo Ataíde, como vocês viram nas últimas aulas. A gente vai dar continuidade ao nosso assunto de hoje, que vai ser a introdução às variáveis. A gente vai falar um pouco sobre o que que elas são, o que que a gente pode, as formas que a gente pode utilizar e onde utilizar nos nossos códigos. A gente vai ver um pouco sobre como funciona a declaração e atribuição de valores delas. E bom, começando, né? Primeiramente, o que que são variáveis? A variável, ela é basicamente um espaço na memória do computador que a gente reserva para guardar diversas informações, né? Seja elas informações de o nome de alguém, a idade, altura, endereço, telefone, diversas informações que em algum momento do nosso código ou em alguma área a gente vai utilizar, vai ser útil para a gente. E bom, é bastante importante que vocês estejam cientes que variáveis é uma das coisas mais importantes em uma estrutura de código. Embora no início do nosso aprendizado a gente vai ver o básico, conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai aperfeiçoando nossas formas de manipular elas. Então, no mais é isso. É, Como vocês podem ver aqui no slide, eu tenho um exemplo de uso com uma variável onde eu pergunto o meu nome, ele me pergunta qual é o seu nome. Eu tenho uma variável nome que vai armazenar o que eu vou responder e vai me dizer por 10 segundos. A gente tem um exemplo do gatinho dizendo qual é o seu nome. Eu escrevi Jéssica e o gato vai me responder Jéssica por 10 segundos. A declaração e atribuição de variáveis, a gente tem uma área de bloco própria para isso, que é a de variáveis. Ela é um pouco pequena, mas tem muitas coisas que a gente já é o suficiente, a gente vai utilizar. Eu tenho alguns exemplos de variável nome, idade, altura e pesos que eu declarei. E no Scratch, na prática, a gente vai aprender a atribuir valores a elas. Então, no mais, bora aqui abrir o nosso aplicativo. E eu já estou aqui com o Scratch aberto, então bora lá começar. Lembrando aqui, a gente tem a nossa área de blocos. A gente vai mexer hoje, na aula de hoje, bastante com a de variáveis, então acessem aqui a área de variáveis. Como vocês podem ver, a gente tem diversos blocos que cuidam dessas variáveis, manipulam ela como mude minha variável, que é essa que eu tenho criada por padrão, para zero. Eu posso adicionar um a essa variável, eu posso mostrar essa variável e até mesmo escondê-la. E na opção de cima a gente tem a opção de criar uma variável, que é o que mais vai nos interessar, onde a gente vai estar criando diversas variáveis que vão ser úteis para o nosso código. E bom, bora começar com uma estrutura simples, né? Para isso eu vou aqui em eventos, lembrando dos nos nossos blocos de início, que dão início ao nosso programa, eu vou puxar o nosso quando a bandeira for clicada. Voltar aqui em variáveis. Vocês lembram que eu comentei sobre as diferentes formas de utilizar as variáveis? Uma delas é a criação de uma variável que vai armazenar esses pontos. É, a gente tem aqueles jogos onde o tempo a gente acumula pontos, ou até mesmo a gente pode criar uma variável de contagem regressiva para que é, tenha um dado tempo para término do jogo, a gente possa fazer um objetivo que após sido completado adicione um ponto. Então, um exemplo simples eu vou dar aqui. E bom, começando com quando a nossa bandeira for clicada, eu vou precisar criar uma variável. No caso, eu vou criar uma variável chamada pontos, que, como eu disse, vai armazenar os pontos que o meu personagem, o meu ator, vai fazendo conforme vai passando. No caso, eu estou utilizando o exemplo de um jogo. No caso, eu criei minha variável pontos. Lembrando que aqui na esquerda da variável, eu consigo colocar, caso eu queira que ela apareça no meu palco. No caso, eu vou clicar para colocar. Dessa forma, durante o meu jogo, vai estar aqui a hubzinha dos pontos. E se você der um double click, você pode mudar a forma de visualização. Eu vou deixar essa aqui. E bom, eu vou começar puxando esse bloco. A gente vai puxar no controle um sempre. Vou voltar em variáveis. Ah, não, perdão. Aqui em controle ainda, puxa um espere. E voltar em variáveis e vou puxar um adicione um à minha variável. Como é que vai se basear a nossa estrutura? A gente vai começar para toda vez que a bandeira for clicada, é o início do nosso jogo. Então, nada mais justo que aqui, ó, a gente vai selecionar para mudar a variável pontos, não a minha variável. Ou seja,
toda vez que o meu jogo iniciar, eu vou pedir para que mude o meu ponto para zero, para sempre não ter um acúmulo de pontos. E bom, após mudado para zero, eu vou puxar essa minha estrutura de sempre. Eu vou adicionar um a minha variável pontos e vou esperar um segundo para que não seja contabilizado, adicionado uma soma muito rápida de íons ao meu contador. Então, para isso, se espere. Se eu executar agora, ó, eu vou executar, ele vai contar um, e a cada um segundo ele vai adicionar um à minha variável que está armazenando esses pontos. É um exemplo bem simples, mas pode ser utilizado em diversas formas, seja para contar pontos, contar o tempo de um jogo e por aí vai. E bom, essa é uma estrutura exemplo.